Fala, meus amigos, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do nosso Multiforma Podcast, o 31º. Eita. A idade de Cristo, hein? Quase a minha idade também. Privilégio de estar entrando na sua casa, privilégio mais uma vez de estar aqui nessa gravação com meu irmão, meu parceiro Adiel. Adiel tá me abandonando. Adiel não toma mais café comigo, falando que, registrando aqui, ó, ele vai ter direito de resposta, mas enquanto ele não tem, eu tô falando. Ó, Adiel tá me abandonando, não me chama mais pra tomar café, pra almoçar, não me chama mais pra nada, me abandonou. Mas é um prazer, eu continuo amando a vida desse homem. Fala, povo de Deus, Tiagão, meu pastor, jamais isso vai acontecer. Eu bebo até água com você. Eita glória! Você é bênção na minha vida. Bênção demais. Tiagão, hoje um dia especial, né? Mais Convidado um especial. Esse bate-papo que a gente teve aqui em off foi maravilhoso. Tenho certeza que Deus vai falar muito em nossos corações. Né, Tiagão? Com certeza, com certeza. Antes da gente apresentar o nosso convidado, a gente queria dar alguns recados rapidamente. Primeiro, agradecer os nossos parceiros aqui, ó. Café de Pote. Entra lá no Instagram, adquire esse produto aqui. Esse aqui já tem dono e o dono é o nosso convidado. Eita. Ele vai levar para casa junto com a família. Ó, Café de Pote, maravilhoso esse produto. Tem, se não me engano, acho que tem 5 ou 6 sabores. Você pode estar adquirindo lá no Instagram deles, tá? Só botar lá @Café de Pote no Instagram e mandar um direct para eles lá. Falar, ó, assisti lá no Multiforma Podcast, falaram que é bom, hein? Vai lá que você não vai se arrepender. Se no céu tem café, é café de pote. Aí. A gente não canta não, mas a gente faz slogan, com certeza. Agradecer também o nosso Doce Alegria, que fica lá na Estrada Mineira. Ao contrário, eu tenho uns haters aqui, eles acharam que eu ia errar o endereço. Estrada Mineira, número 1587, no bairro de Correias. A loja mais completa de doces, alimentos, bebidas, alimentos em geral. Vá lá conferir. Estrada Mineira, número 1587, Correias. Vá lá no Doce Alegria, procura lá a dona Iracema, os colaboradores lá da loja. Fala assim, ó, assistindo Multiforma, falaram que vocês são a loja mais completa também. Vá lá e vê se não é verdade, tá bom? Tiagão, falando dona Iracema, ela é fã do convidado. Ih, é verdade. É fã do convidado. É. Tem que levar o pastor lá, vou levar com ele, vou levar. Aí, dona Iracema, chegou o grande dia, hein? A vida do pastor, do nosso convidado aqui, pastor Silva, você já sabe quem é, né? Daqui a pouco ele vai aparecer no seu vídeo, vai abençoar tremendamente, não só a dona Iracema, não só as nossas vidas, mas a sua vida também. Por isso, compartilhe esse vídeo, pega esse link desse vídeo aqui, manda no grupo de família, manda no grupo de WhatsApp, manda pro pessoal da tua igreja. Eu tenho certeza que esse episódio, mais uma vez, vai abençoar tremendamente sua vida, sua família, seu ministério. Amém. Tá? O tratar de Deus, o processo de Deus na sua vida, eu tenho certeza que vai ser um episódio rico nisso. E não se esqueça das nossas redes sociais, Instagram, Facebook e TikTok. @Multiforma Podcast. Estamos nessas 3 redes sociais, Instagram, Facebook e TikTok. E não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo aqui embaixo e botar os teus comentários sobre o que você vai estar achando sobre esse vídeo aqui, tá bom? Sem mais delongas. Tá empolgado hoje? Tá falando, caramba. Fico feliz quando você tá falando. Eu falo bastante. Falaram que... pastor, isso não tá aparecendo ainda não, mas falaram que pastor gosta de falar. Isso é uma mentira, né? O pastor não fala. Fala, mas quase não fala. Aqui, sem mais delongas, Adiel, apresenta o nosso convidado aí pra nós. Pastor, prazer em recebê-lo, né, Tiagão? Prazerzaço. Pastor José Silva, mais conhecido como Pastor Silva. Salve de palmas. Bem-vindo. Fica à vontade de se apresentar. Privilégio, pastor. Mandar um alô pra família. Fica à vontade de se apresentar. Boa tarde, é um prazer nós estarmos aqui no podcast Multiforma. Eu quero mandar um abraço para minha querida esposa Isabel, para as minhas filhas Jaqueline e Gabriele, os meus netos Pedro Henrique, Alice, Miguel, o meu genro Rafael e para a minha família. Nós estamos passando um momento difícil de luto pela perda do nosso paizão, mas o Espírito Santo de Deus tem nos confortado. Amém. Meu nome é José Silva, como já foi anunciado. Tenho 62 anos de idade, 42 de casado em 3 de julho. Né? E estamos aí nessa caminhada, pastoreando a Igreja Metodista Wesleyana,
lá no bairro Castrioto. Aleluia, benção. Que dia que é o casamento? O aniversário de casamento? 2 de julho. 2 de julho. Está chegando, né? Está chegando. A igreja metodista wesleyana com certeza vai estar preparando uma festa para esse pastor, para essa esposa de pastor lá, eu tenho certeza. Também tem. Igreja, cadê a câmera aqui, ó? Igreja wesleyana metodista lá do Castrioto, hein? Prepara essa benção aí para esse pastor e para essa família, em nome de Jesus, dia 2 de julho. 2 de julho. 2 de julho, hein? Tenho certeza que a gente vai acompanhar nas redes sociais. Já deixamos uma deixa, né, Tiagão? Para você ficar ligado. Pastor, mas um dos motivos, o primeiro é claro, da gente ter convidado o senhor para bater esse tempo de mesa aqui, é porque o senhor é um homem de Deus. O senhor tem sido um grande instrumento na vida, principalmente daqueles que convivem ao seu redor, né? E o Multiforma é uma das ferramentas que Deus usa para expandir não só o seu testemunho, mas principalmente aquilo que o senhor tem carregado, né, ao longo desse tempo todo. E a gente geralmente começa esse bate-papo aqui tentando entender, ouvindo do nosso convidado, como é que foi a sua conversão, como é que foi o seu encontro com Cristo, se o senhor veio de uma família cristã, como é que foi esse encontro com Cristo? Conta um pouco pra gente. Muito pelo contrário, eu vim numa família espírita. Os meus pais eram espíritas e eu vivia no meio do fogo cruzado, né? Eu tinha a minha vovozinha, Leonídia Toriba dos Santos. Eu gosto sempre de falar sobre isso. Ela assembleiana roxa, aquela assembleiana bem radical mesmo, né? Era do coque. Do coque. Do Saião. Do Saião. Lá em Caxias também. Nós somos de Caxias, né? Uhum. E ela orava muito por nós. Enquanto ela orava por nós, pela família, ela veio morar com a gente. Meus pais acolheram ela. Ficou viúva bem cedo. Acolheram ela. E enquanto ela morava com a gente, buscava o Senhor, os meus pais iam por o espiritismo num centro de macumba lá em Vila dos Teles. Nossa. E a gente vivia nessa... Hora estava no centro, hora estava na igreja. Né? Quantos anos você tinha? Criança, né? Criança. Eu me arrependo muito de desses cultos que eu fui com a minha vovó. E eu gostava de ir, devia ter uns 6 para 7 anos, mas eu me lembro que certa ocasião, certa feita, na hora do apelo, um irmão lá levantou a minha mão e me puxou lá para frente. E depois desse dia nunca mais eu voltei. Nunca mais eu fui mais com a minha avó, né? Eu vivi minha adolescência, né? Bem de farra, bem precoce, né? E me envolvi nos bares naquela ocasião. Meus pais não seguraram, né? Não puderam segurar, e a gente, dos 14 até os 17, 18 anos, foi uma vida de muita farra, né? Muita bebida, né? Quase embrenhando no caminho das drogas, mas com o casamento foi muito bom para mim. O casamento ele me trouxe mais centralidade, mais responsabilidade, né? Casei muito cedo também com a Isabel, e isso foi bom. Deu uma freada, enquanto a partida não me afastou do pecado, né? O pecado, então os primeiros anos de casamento foi muito difícil para minha esposa. Eu vivi uma vida muito adúltera, né? E depois, com 23 aos 25 anos, eu comecei a fazer concursos públicos. Fiz vários concursos públicos. Um deles eu passei para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Uau. Por 25 anos? 25 anos. E não tinha aceitado Jesus ainda? Não tinha, não. Eu fui policial militar por 3 anos, na área da Tijuca, ainda... Sem Jesus? Incrédulo, sem Jesus. Sem Jesus. Com Jesus mudou muita coisa? Muita coisa. E como é que foi esse encontro? O encontro? Seu com Jesus? Na verdade, foi um agradecimento, né, cara? Na ocasião, a minha esposa teve um câncer no útero. Olha. Câncer de útero, e ela foi curada. Tinha um ponto de pregação da Assembleia de Deus na casa da minha sogra.
Aí frequentando, enquanto estava doente, frequentando, orando, né? Buscando a Deus. E um belo dia nós fomos... Foi difícil, eu gosto sempre de botar isso, que eu sou um camarada que Deus me libertou antes de ser crente. Porque eu bebia muito, eu bebia algumas cervejas diariamente, e a minha esposa, nesse tratamento, na ocasião, o médico passou um remédio que tinha que o homem tomar também. Mas ele só falou assim: só tem um problema, cara. Beber nesse remédio, você não pode beber bebida alcoólica. Imagine um cara que bebe, em novembro o médico fala isso, chegando no Natal, Ano Novo. Sem Jesus, né? Sem Jesus, né, cara? Aí a gente aceitou o desafio, né, tomando um remédio. Eu, né, aceitei o desafio, ela ia tomar ele. O desafio era que para tomar o remédio, se eu não tomasse o remédio, eu não poderia ter relação sexual. Né? Então nós conversamos, não por causa da relação sexual, mas conversamos e entramos no tratamento. Quando foi final de dezembro para janeiro, voltou o médico e ela estava curada. Glória a Deus. Ela estava curada. Então, num culto, numa quinta-feira, 11 de janeiro de 1991, num culto de oração na igreja, eu ouvi o Espírito Santo falar comigo, que fez o que fez e o que eu poderia retribuir a Deus. Aí eu entreguei a minha vida a Cristo. Né? Olha só. Entreguei a minha vida a Cristo na Assembleia de Deus, lá em Sarapuí, Duque de Caxias. Tremendo. 3 anos depois de ter ingressado na polícia. Eu fiz a pergunta brincando, mas... E agora, como é que era ser um policial cristão? Mudou? Eu falei que mudou muita coisa, mudou, né? Imagino eu, mas a visão de mundo mudou, né? Muda muito. Muda porque você enxerga as mazelas, né, da segurança pública, você passa a enxergar que é uma questão espiritual também. E sem Cristo você não consegue ver isso. Sem Cristo você não consegue ver. Você, apesar de que a força policial, a polícia tá na rua para poder combater e com força se necessário, né, usar os meios necessários, mas o policial sem Cristo ele não consegue entender isso. Ele não consegue entender isso. Eu, por exemplo, eu tive uma experiência na rua Boulevard 28 de Setembro, quando eu era do 6º Batalhão. E... Isso é onde fica? Na Tijuca, né? Tijuca. Vila Isabel. E ao chegar, era um domingo de manhã, estava saindo de serviço de rádio patrulha e deu pelo rádio um companheiro chamando a minha viatura e a do outro, que era uma dupla de crentes. Olha assim. Aí para 28 de setembro, número 226, 7º andar. Mandou o operador do rádio falar: manda o Pedro e o Silva ir lá, porque não é questão de polícia, não, é coisa de crente. Cara. Olha. Manda ele lá. E nós chegamos lá, um apartamento grande, sem grade na janela, 7º andar, um rapaz grande, bem maior do que eu, sem camisa, já tinha tomado 2 garrafas de pitu, de cachaça, estava com uma na mão, a mãe desesperada acendeu vela na sala toda. Acendeu vela na sala toda e ele incorporado num demônio dele. E colado na janela dizendo que ia se jogar. Vou jogar ele lá embaixo. E nós chegamos, conseguimos, em nome de Jesus, tirar ele daquela janela. Foi uma dificuldade para levar para o elevador. No elevador foi pior ainda, porque o adversário usou de uma artimanha de começar a cuspir na gente. Entendemos que o objetivo era tirar a gente da graça e começar a agredir ele, a gente ia perder. Né? Conseguimos colocar na viatura, rodamos o bairro. Na terceira igreja,
fomos em 3 igrejas. Quando a gente já estava prestes a desistir, paramos uma viatura num lado, um senhorzinho social no domingo de manhã, é crente, né? E ele falou, não, o senhor é pastor? Eu sou assim. A gente está com um problema aqui espiritual. Podemos ir na sua igreja? O senhor está indo para a igreja? Estou. Qual a sua igreja? Na ilha do governador. Eu falei, não pode, a gente não pode sair daqui. Ele falou, mas vocês me seguem. Voltamos para a mesma 28 de setembro, que é a igreja presbiteriana, salvo engano, e ele tinha sido pastor lá. Fácil acesso. Aí oramos, graças a Deus, aquele moço foi liberto, e no final da oração, ele, o moço, o rapaz e a mãe aceitaram Jesus Cristo. Glória a Deus. Foi uma experiência muito maravilhosa aquela. Essa foi a primeira experiência no trabalho que o senhor teve? Desse sentido, espiritualmente falando? No trabalho, não, várias. Não foi a primeira, não? Não foi a primeira, não. Tem muita coisa, sentido espiritual na rua. Na rua. Principalmente, você quando é crente trabalhando na rua, principalmente quando chega o final de semana. Sexta, sábado e domingo. A madrugada de sexta, sábado e domingo, é muita gente que está com influência do Satanás nas ruas. A capetada fica solta, né? Fica solta. Fica solta, literalmente. Então, sendo crente, você com um olhar espiritual, você já chega numa ocorrência desse tipo, você já chega ligado com Deus. Né? Isso já facilita muito. Certa feita, um colega não crente, policial, falou, rapaz, deve ser muito difícil, cara, ser crente e ser policial. Eu falei para ele, é difícil ser policial e não ser crente. Uau. Porque a farda, por ser uma autoridade de Deus, né? Porque a polícia ela é autoridade civil, né? Deus exerceu para corrigir o mal. Então o companheiro, quando ele enxerga isso, ele coloca Deus na frente e ele consegue ter um sucesso maior na carreira, né? Então tem muitas situações aí que não é a pessoa que o policial está lidando. Está lidando realmente com o demônio. Lidando com o demônio. E isso falando da Baixada, né? É que nós somos, pelo menos eu sou nascido e criado em Petrópolis, nós temos aqui, achamos a nossa dificuldade, questão de saúde, de segurança pública, mas imagine o Rio de Janeiro, Baixada, né? É muito pior, acredito eu, né? É muitos centros, é muitos bares, é muita noitada, a vida noturna é muito grande e o diabo adora a vida noturna, né? Bebida, farra. Difícil demais, porque se você não estiver também com a vida no altar, né? Você pode passar vergonha. Né? Você pode passar vergonha, porque não tem como não atribuir a uma entidade demoníaca. Você pega um rapaz aí, uma menina aí de jovem, né? Jovem vamos dizer, com peso aí de 60 para 70 quilos, e às vezes dando alteração numa ocorrência que 3 policiais não conseguem segurar. Como é que você vai explicar isso? Pois é. E não é a violência, né? Não é a violência. Não é a violência que vai resolver o negócio. Não é mesmo, porque várias experiências de resistência, e você está contendo, e às vezes tem que usar de violência, e você não consegue segurar, cara. Porque aquilo só pode ser uma força do mal, cada pessoa. Possuída, né? Possuída. Aí só Jesus, né, cara? O senhor, quando aceitou Jesus, policial ainda, sempre trabalhou em dupla. Nunca trabalha sozinho, né, policial? Sempre tem... Não, eu cheguei a trabalhar um tempo sozinho. Sozinho? Sozinho. Mas quando trabalhava acompanhado, as pessoas às quais acompanhava o senhor também eram cristãos, não? Não. Aí o senhor tinha o privilégio de falar do evangelho para eles? A gente tem que ter o cuidado, né, cara? Tem que ter o cuidado, porque o evangelho ele não pode ser a força, né, cara? Não, tem que ser cuidado. Então você tem que... Eu penso o seguinte, que o evangelho ele tem que ser anunciado, mas com as nossas atitudes. Né? Então a gente, diante de coisas erradas, né? Diante de
da mesa farta para a corrupção, que no meio da segurança pública, infelizmente, a corrupção está em tudo que é meio. Sim. Mas segurança pública está na rua, né? Está ostensivamente, então as oferendas são maiores, né? Então isso é que faz a diferença, às vezes, na fidelidade do crente. Fidelidade do crente, isso faz a diferença. O senhor deve ter enfrentado muita batalha também dentro da polícia, né? Pelo fato de ser cristão, né? Muito. Nessa área, em outras áreas também, enfim. Muitas. Não só eu, mas tem policiais que às vezes ele é preterido num determinado serviço por ele ser crente. Muita discriminação, né? Por ele ser crente, porque ele pode atrapalhar alguma coisa, né? Entendi. Não são todos, independente, não é só o policial honesto, o policial sério, não é só o crente também. Sim. Muito pelo contrário, tem crente vacilando. Pisando arredonda. Pois é. Tem crente vacilão, crente que dá mau testemunho, né, cara? Mas isso vai da pessoa, do caráter da pessoa. Tem muitos não crentes, né? A maioria não são crentes, policiais, que são homens sérios, né, cara? Trabalham decentemente, dentro do rigor da lei, Dão exemplos. obedecendo, dão exemplos, muitos. Aí o senhor foi associando a vida na igreja junto com o serviço secular, trabalho, né? Tendo essa dupla jornada. Dupla jornada. E essa caminhada no senhor da igreja, conforme o senhor ia vivendo essas experiências, o pensamento era: preciso me aprofundar mais? Com certeza. Né? Com certeza. Ainda mais você. A polícia tem vários tipos de serviço, né? Tem serviço que você trabalha com 3 ou 4, ou com 2. Por exemplo, nessa experiência que eu tive em Vila Isabel, era só eu, uma rádio patrulha, uma viatura com 2 homens só. Mas tem serviço que trabalha patrulhamento tático, motorizado, chamado patano. Por exemplo, trabalha 5 ou 6 homens, 5 homens. Né? Geralmente hoje é 5. Né? De vez por falta de efetivo, trabalha 4. Então, são várias cabeças. E às vezes você está ali com um companheiro de outra religião. Então você tem que pautar e inquinar no trabalho em si. Então o comportamento tem que ser de acordo com o trabalho em si. Então o companheiro vai se acostumando, vai vendo como é que você trabalha, vocês vai se fazendo uma amizade. Né? Então quando você é fiel, o próprio companheiro ele verifica isso. Né? Ele observa isso e vai se enquadrando, né, cara? E vai se enquadrando. Tem unidades que são mais propensas a você ter desvio de conduta, né? Então eu passei um período, por exemplo, no 6º Batalhão. Quando o senhor diz unidade, é localidade? Batalhões. Né? Eu passei um período num batalhão que eu preferia porque parece que a operação do mal, ela fica... Tem hora que aumenta, parece que é algo regional, né? Então, passou um período que eu falei, eu vou ter que trabalhar sozinho. Né? Então, eu fui trabalhar de trânsito. E eu que decido as minhas ações. Eu não tenho que depender de outro. Entendeu? Isso, um dos melhores serviços, sem ser da corregedoria, foi trabalhar no trânsito. Porque você decide, cara. Você não está com o outro e às vezes o outro faz, você está de dupla, o outro pode fazer alguma coisa errada e você nem saber. E depois, quando você for descoberto, você entra junto. Né? Então, se trabalhar sozinho é melhor. E o serviço de trânsito proporcionou isso. Não tive alteração, graças a Deus. Glória a Deus. Hoje o senhor é reformado, né? Aposentou na polícia. Reformado, O senhor é subtenente. Subtenente reformado. E nessa época da Baixada, quando o senhor aceitou Jesus, papai e mamãe foram para a igreja também? Não, foi só o senhor e a esposa? Não, então, quando eu aceitei Jesus, minha mãe já estava na igreja. Já tinha largado a macumba? Já tinha largado, já estava, né? Em 91 ela já estava firme. Né? E o meu pai, ele veio, eu ganhei meu pai para Jesus. Uau! Ganhei meu pai para Jesus
numa terça-feira de carnaval. Terça-feira de carnaval, a gente costumava reunir. Aí numa dessas orações, meu pai não gostava de crente, por causa dos maus testemunhos, né? Por causa dos maus testemunhos. E aí numa terça-feira de carnaval a gente sempre se reunia a família toda, os irmãos todos de folga. E numa oração que eu fiz, quando eu abri o olho da oração, eu vi a lágrima descendo dos olhos do meu pai. Aí eu aproveitei e fiz o apelo, ele se converteu. Graças a Deus. Voltando a lembrar da minha vovó, ela era a única, né, cara? Era a mãe dele? Mãe da minha mãe. Ela era a única crente da família, cara. Ela viu o senhor assim, aceitando Jesus, se convertendo? Não, viu, caminho, não chegou a ver. não. Ela só viu um irmão meu que fez essa semana, ele fez 56 anos, que ele, na verdade, ele foi o primeiro adolescente a ir para a igreja. Vocês são quantos irmãos? Mas se desviou, são 8. 8. Todos da igreja? Não. Se desviou. Esse, por exemplo, está desviado, tem mais 2 também, o Salinho, que é o mais velho. Porque meu pai é o seguinte, tem esse Salinho, o nome dele é Sali. Sali? Não sei de onde eles tiraram esse homem árabe. Né? O meu pai, quando estava casado com a mãe de Sali, ela faleceu quando ele tinha 6 anos, aí casou com a minha mãe. Então ele é o mais velho, aí somos 3 meninas e 4 homens. Tem o irmão, tem o Renato, que é o caçula, depois tem o Carlinhos, aí tem o Nelson, que é Nelson Silva Filho, a gente chama ele de Nelson, tem o Salim. Então, uma faleceu, nasceu, no outro dia faleceu. Né? Então, nós temos essa... E a família hoje está toda na presença. Quase toda na presença, né? Falta esses mais rebeldes, mas... Na hora certa vão. Na hora certa vão, né? Na hora certa veio. Aí você ficou quanto tempo nesse batalhão da Tijuca? 12 anos. 12 anos lá. 12 anos. Aí, de lá, você veio para Petrópolis? Vim para Petrópolis. O que trouxe o Petrópolis? Foi a polícia? Veio trabalhar no batalhão que ensina? O que me trouxe a Petrópolis foi a intensidade do trabalho. A intensidade, a violência, né, cara? A violência, porque... Corria muito risco, né? Lá embaixo muito risco. Eu me deslocava de Caxias para Tijuca, não tinha carro, era de ônibus. Tinha que andar fardado ou não? Não precisava não. Mas a farda na bolsa. A farda na bolsa. E muitas horas, de vez em quando assalto a ônibus, essas coisas, então a violência era muito grande. Então um certo serviço que eu estava fazendo uma custódia de preso no hospital, aí o outro companheiro que estava também era preciso resguardar o preso, precisava de 2. Então a gente estava ali aí conversando, ele falou, pô, tem um colega de Petrópolis que ele tá cansado daquela calma lá de cima. Tudo que eu queria, né? Aí eu falei, eu tô cansado dessa agitação aqui, cara. Essa correria, porque a experiência do 6º Batalhão não foi muito boa, porque você às vezes largava de serviço de noite, ia para casa, quando chegava no outro dia que você acordava, fulano morreu. Fulano morreu em combate, morreu de tiro. No próprio batalhão mesmo, às vezes. Né? No próprio batalhão. E isso acaba pegando o seu psicológico, né? Aí ele me passou o telefone, não tinha celular na época, era orelhão, fez contato com o rapaz. Não, meu chefe, eu quero combater, não aguento isso aqui não. Eu era cabo na ocasião. Não aguento isso aqui não tem nada. Lembra o nome dele, não? Cardoso, nome de guerra dele. Não aguento isso aqui não, vamos fazer essa troca, é permuta que se dá o nome, né? Então você é de um batalhão e você quer trocar com outro batalhão, tem a pergunta. Desde que a ficha, o comandante olha, se o teu comandante olha a tua ficha, olha a minha, vê, o cara olha, não, tá tranquilo, pode trazer. Você viu se um cara aloprado, cheio de BO, de BO, o cara quero não quero não. Deixa pra lá, não pra mim essa calmaria. Não quero não. Aí eu acabei vindo cheguei aqui em 1999. Olha só, como cabo. Aí subi e desci a serra. De ônibus, tranquilo. Caxias é próximo. O batalhão tem condução até hoje. O 26, quem mora lá embaixo. Ah, é? Sobe e desce? Tem um micro-ônibus descaracterizado.
E quando dá o horário de expediente, por exemplo, bota o pessoal no micro-ondas e deixa lá embaixo. Então o senhor só... Nunca nenhum assaltante quis dar sinal para entrar no ônibus, não? Que azar que é dar, hein, Thiago? Já pensou? O ônibus cheio de polícia, o cara dá sinal. Vou assaltar esse ônibus aí. Vou contar um... Não acredito. Vou contar um aqui. Não acredito. Não aqui. Não sei se vocês conhecem Tijuca. Rua Barão de Mesquita com Rua Uruguai. Eu não conheço. Não, eu conheço Tijuca, mas de ruas... Há um tempo atrás, não podia entrar a paisano no batalhão. Então a gente alugava um espaço, uns armários, nessa esquina, Barão de Mesquita com Rua Uruguai, para a gente trocar de roupa. Trocava de roupa e ia para o batalhão que era próximo. Tinha um ponto de ônibus a 6 metros da entrada. O cara estava assaltando o ônibus, cara. Olha só. O cara estava assaltando o ônibus, tinha um policial dentro do ônibus, ele esperou a hora de chegar, onde a gente chamava de armário. Vou chegar nos armários. Quando chegou nos armários, ele segurou, reagiu, segurou o cara. E rapaz, lotado de polícia. Polícia de cueca, polícia com arma na mão. Prenderam o vagabundo. Se arrependeu de assaltar o ônibus. Esse se arrependeu, né? Praticamente na porta de um batalhão, né, cara? Isso não saiu do armário, você entrou no armário. Rapaz do céu. Então, 12 anos depois, só veio tirar serviço em Petrópolis, mas morando em Caxias ainda. Né? Morando em Caxias ainda. Vim em 99, aí vim morar... Só vim pra cá em 2006. Olha. Vim morar aqui 7 só em anos 2006. depois. 7 anos depois. Por causa do serviço mesmo, que o senhor veio? Não, eu vim porque eu perdi uma filha lá. Em 2004, eu tive uma filha assassinada. Lá em Caxias. Lá em Caxias. Você estava em casa ou estava de serviço? Eu estava na igreja, cara. Lá embaixo? Eu estava na igreja metodista wesleyana de Saracuruna. De Saracuruna. Eu era presbítero, fazia parte de um grupo de irmãos lá, um grupo de adultos, né? E a gente estava cantando um hino da Andréia Fontes, que a letra dizia que era a permissão de Deus. Cada lágrima é permissão de Deus, e numa parte da letra diz que cada morte é permissão de Deus. E pouco tempo depois, quando já ia começar o pregador, não lembro o pregador a pregar, o meu sobrinho que morava do lado da minha casa chegou lá na igreja me chamando porque tinham ido na minha casa, 2 camaradas num carro, e tinham levado a minha filha. Pegaram ela na casa do senhor? Na casa. Teve briga dentro de casa, teve um disparo de arma de fogo e levaram a minha filha. Aí eu voltei, fui para casa, né? Fiz contato com o batalhão, mandaram auxílio para mim, e meu sobrinho viu a placa do carro, né? E um adesivo atrás do veículo. E através disso nós conseguimos identificar de quem era aquele carro. Aí nós fomos no local do carro, né? Um colega que também polícia da época, morador do bairro também, ele me ajudou muito. O 26º já estava aqui, o 26º mandou cerca de uns 15 policiais para me ajudar também, não? E na primeira abordagem ao rapaz, ele negou. Meia hora depois voltamos lá para fazer mais algumas perguntas para ele, porque não estava certo de ter sido ele. E ele já não se encontrava mais em casa. Mas e o corpo? O corpo estava em casa? Estava com ele? Eu não tinha achado ainda. Não tinha achado ainda. Aí a gente estava nessa porque ele levou a menina. A menina entrou viva no carro. Né? Aí quando nós começamos a procurar ele de novo, até que alguém alertou ele: rapaz, não adianta ficar fugindo. Aí falaram: ele está em casa lá aguardando você. Aí fomos lá, levamos ele para a delegacia, né? E ficou preso. Procuramos o outro. O outro, ele
se refugiou para a região dos Lagos, mas depois, dias depois, ele também foi preso. Mas e aí, minha filha? Onde estava minha filha? A alegação, não, eu fui lá, realmente fui lá, nós brigamos. Tinha um relacionamento? Não, ninguém sabia. Ninguém sabe. A verdade é que a história que se conta é que ela trabalhava na casa da sogra dele, mesma casa, mesmo quintal, e a história é que tinha sumido R$500, que ela tinha pego R$500. Né? É a história que eles contam. Mas quando... Aí passou o domingo, 21 de novembro de 2004, era um domingo. Passou o domingo, madrugada difícil, durante o dia na segunda-feira, difícil. Aí na terça-feira, um próprio tenente aqui do 26, ele ficou sabendo que tinha um corpo de uma menina no necrotério aqui de Petrópolis. O corpo tinha sido achado na Serra de Petrópolis. Aí eu vim e reconheci o corpo da minha filha. E aí fica essa pergunta, porque tinha um feto, né? O perito descobriu um feto no corpo dela. Ela estava grávida, né? E tenho quase que certeza que fora isso. Esse foi o motivo. Uma relação extraconjugal, uma briga, de repente na hora que anunciou que estava grávida... Perdeu a cabeça. Perdeu a cabeça. Aí aconteceu isso. Ficou preso uns 3 anos e pouco, né? Aí eu continuei a minha vida, né, filho? Ainda fiquei lá morando no bairro. E ele é do bairro também? Ele é do bairro também. Ainda fiquei morando no bairro ainda 2004, 2005 e 2006, quase 2 anos, né? Mas aí ficou difícil porque eu mandei minha família para minha esposa não estava aguentando pressão psicológica, né? Fiquei lembrando direto, né? Ficaram um tempo em Minas Gerais, casa de parentes. Aí voltou, mas o processo não melhorou. Lembrança da casa, né? É difícil. Aí um amigo meu me orientou, rapaz, por que tu não sai de lá, cara? Aí eu fui, ainda sempre gostei de pedir a opinião do meu pai. Perguntei meu pai falou, a melhor coisa que tu faz, pode ir. Aí consegui vir morar no Quarteirão Brasileiro, um amigo tinha um apartamento vazio aí, vim morar no Quarteirão Brasileiro. E o senhor, nesse período aí, principalmente esse período com a esposa, as outras filhas estavam em Minas, né? Você falou? É. Como é que o senhor, como militar, mas pai, cristão, presbítero da igreja, como é que ficou a cabeça do senhor? Rapaz, fica uma situação meio complicada, né? Você sabe que eu tive algumas investidas, né? De pessoas matadores, né? De Caxias, que pelo menos umas 2 ou 3 investidas. Ô Silva, quer que a gente resolve o negócio? Olha só. Quer que a gente resolve. Né? Mas até no próprio sepultamento, Deus me deu graça de dar um discurso que eu não queria vingança, não queria nada disso. Né? Falei para o pessoal. Isso marcou muita gente, né? Muita gente até abriu o coração, eu acredito, para que o evangelho entrasse por conta disso, né? Posicionamento. Até no mesmo dia que 4 e pouca, quando nós o achamos, eu chamei ele num canto, né, da delegacia, e como policial estava armado. E o colega ficou com medo de eu fazer alguma coisa. Besteira. Ô Silva, me dá tua arma aí. Eu falei, não, pode ficar tranquilo, não vou fazer nada não. E assim foi. Aí ele foi absolvido, desmembraram o processo, né? Tática de defesa. Estudei um pouquinho de direito, eu sei que funciona assim, desmembrar, julgaram o primeiro, foi absolvido, depois julgaram ele para 3 para 4 anos de prisão, porque ele já estava preso, e aí também foi absolvido. 3 anos depois? 3 anos e meio que ele ficou preso.
Entendi. E como é que fica o coração do pai? Sabendo que o rapaz, para você, gente, foi assassino da filha, agora está solto, que a justiça a qual você trabalha liberta. Mas eu acho que o aprendizado no direito me ajudou um pouco nesse sentido também. Não só a força espiritual, o Espírito Santo, mas me ajudou. A justiça ela é muito falha. É muito falha. Né? Porque a gente vê que o direito tem muitas lacunas. Muitas lacunas. Advogados de renome, eles trabalham em cima disso, de lacunas, de falhas. Né? O sistema é falho, né? Então, a arma não foi achada. A arma não foi achada. Não teve eu não tive cabeça para fazer uma investigação. Talvez se eu tivesse feito uma investigação pessoal, poderia, por exemplo, se o corpo foi achado em Petrópolis, ver o pedágio, essas coisas todas, e na investigação parece que não viram isso. Então, ficou dito por dito, né? Dito por não dito. Né? Não é fácil, deve ser, com certeza não é fácil lidar com uma situação dessa, tendo todos esses carros, mas principalmente sendo pai, né? Então, policial, é presbítero, é cristão, mas... Filha planejada, né? Foi planejada, foi a primeira, né? Foi a primeira e tinha dificuldade da gestação. Também tivemos que ir ao médico, tanto eu quanto minha esposa. Tivemos também que fazer um tratamentozinho até engravidar. Não foi bem planejada a Patrícia. Para ser perdida assim de uma forma ignorante, vamos dizer assim. Ignorante. Aí 2007 você muda para Petrópolis, agora... 2006, na verdade já em dezembro de 2006. Subi com a minha mudança e comecei a tocar a vida em 2007 aqui. E já tinha as duas filhas também? Já tinha as duas filhas também. Aí vieram para Petrópolis? Vieram. E elas gostaram da calmaria de Petrópolis ou não? Preferiam estar lá embaixo? Baixada, uma casa, a rua livre para todas elas, né? Que Baixada, a liberdade da criançada é rua, né? É rua, né? É enorme. Aí vem morar num apartamento. Frio, frio. Ainda bem que era janeiro, né? Deu tempo de acostumar. Acostumou. Aí depois acostumaram também, adoraram a cidade. Elas também têm um carinho muito grande por Petrópolis. A minha filha estudaram aqui, todas as duas se formaram aqui, estudaram, se formaram aqui. Né? Uma se formou em assistência, fez faculdade de assistência de serviço social, mas não exerce. A outra fez faculdade em engenharia de computação. Está bem, fez concurso, ela é tenente temporária da Marinha. Uau! Tem 8 anos, está 3 já, né? Tem mais 5 anos, né? Mas continua estudando bem também. Eu talvez não faria essa pergunta que eu vou fazer para qualquer pessoa, mas como a gente vê e sente que a forma como o senhor fala dessa situação é uma forma sarada e curada, né? Com certeza. Então, sinto muita falta. Imagino, isso aí não tem jeito, né? Mas a ferida foi, né? Imagino, principalmente pelo aquilo que a gente tem ouvido do senhor nesse tempo que a gente está aqui. Mas hoje o senhor olha para trás, o senhor vê que isso era um propósito de Deus. Quando eu digo propósito, não era que era a vontade dele, mas fazia parte. Eu creio que o propósito de Deus, ele, até mesmo pela questão do chamado pastoral. Eu tinha certeza que eu seria um delegado de polícia. Eu era focado nos estudos. E isso deu uma travada, porque se eu não... A minha turma inaugurou a Estácio do Bing aqui, a turma de Direito. Não lembro o ano agora, mas nós inauguramos ali. Eu saía daqui, já morava lá embaixo, estudava aqui. Olha. Saía do batalhão, no período que eu trabalhei no expediente, ia para a Estácio, saía da Estácio 11 horas,
e pegava um único que ele ia pelo Bing. Ele ia pelo Bing, não, ele saía da rodoviária aqui do centro. E algumas vezes eu perdi esse ônibus. Aí pegava algum ônibus não sei se era Trela ou outra empresa, descia pela Serra Velha, Piabetá, para descer em Jardim Primavera, para esperar o Corujão de lá. Chegava depois de uma hora em casa. Chegava meia-noite e meia, 1 hora, cara. E focado. Então eu acho que isso me ajudou muito, na verdade, de mudar o foco. Né? Mudar o foco. Estudou até que período? 6º período, concluído. São 10 total? São 10. Eu tinha passado metade. Me ajudou, o direito me ajudou, que eu fui trabalhar interno depois eu fui trabalhar interno na subseção de Justiça e Disciplina da Polícia. Aí eu trabalhei até me aposentar nessa área. Trabalhei no batalhão, né? Fui processos, cuidando de disciplina de policiais militares, processo de exclusão e tudo isso. Isso me ajudou muito, tem que ter uma basezinha de direito. Né? Me ajudou, eu fiz com excelência, graças a Deus. Aí o senhor disse que mudou a visão, o foco do senhor para o ministério pastoral, é isso? Mudou também. Você não se dedicava mais tanto para o direito, ou finalizou o direito ali? Não, enquanto eu trabalhei eu tive que usar direito. Agora mais um direito militar, né, cara? Uhum. Eu sei, enquanto até 2020, enquanto eu estava trabalhando, junho de 2020, sempre teve... A minha função era usar o direito, né? Entendi. Regular o direito, regulamentos da instituição. A minha função era essa, trabalhar em cima disso. E por que não chegou ao delegado? Desistiu no meio do caminho por quê? Devido ao acontecimento do falecimento da filha? Com certeza. E outra coisa, porque eu entendo que para a sociedade o ofício de pastor é melhor do que a função do delegado. Muito melhor. Enquanto o delegado ele prende, o pastor ele solta. Glória a Deus. Do mundo espiritual. E liberta, né? Liberta. Através da palavra de Deus. Glória a Deus. Dedicou-se aos estudos na igreja. Começou a estudar teologia para ser pastor. Comecei a estudar. Fiz ser forte. 4 anos. Depois para ser reconhecido pelo MEC, agora não sei se existe isso ainda. Convalidação? Convalidação. Fiz a convalidação pela Faculdade Unida. Eu também fiz a minha convalidação foi por ela. Fiz pela Unida. E agora, recentemente, não é reconhecido pelo MEC, mas eu fiz um mestrado internacional. Dura 3 anos, mais ou menos, de teologia. E aí melhora o conhecimento, né? Tem que ter cuidado para não se perder. Muito conhecimento. Né? Aqui, o senhor comentou com a gente a respeito do perdão. O senhor gosta muito de falar sobre o perdão. Eu acho que a hora é propícia, né, Tiago? De falar sobre o perdão. Fala pra gente aí um pouco pra gente, pra todo mundo ouvir aí agora o que aconteceu a respeito do perdão. Eu fiz teologia, né? Fiz teologia, me formei, saí ao aspirantado e depois em 2012 eu fui consagrado a pastor. 2012 consagrado a pastor, fui pastorear no concílio de 2013 para 2014, eu fui nomeado para a igreja Wesleyana em Castrioto, como pastor. E não lembro agora o mês, mas eu vira e mexe, o Espírito Santo me toca para fazer uma campanha com determinado tema. E veio o tema mudando a sua vida através do perdão. Não pensava nada nessa questão da perda da filha. Veio esse tema. Eu ia preparar mensagens sobre perdão e ia trabalhar a igreja nesse sentido. Aí, em 2011, por aí, eu conheci um rapaz que
que conhecia o acusado, né? Conhecia o acusado. E ele falou que conhecia, que o acusado tinha se convertido na prisão e queria me pedir perdão. Aí eu falei, não estou preparado. Quando da campanha, eu lembrei desse amigo. Eu lembrei dele. Aí liguei para ele, ele me passou o número do telefone, eu fiz contato com o rapaz. Por telefone ele já me pediu perdão, mas gostaria de estar pessoalmente. Perguntou onde era a igreja, dei o endereço da igreja. E isso foi de terça para quarta. Na quinta-feira ia começar a campanha. Na quinta-feira eu cheguei na igreja, aí tinha uma irmã, você é pastor, sabe, né? Que tem gente que não dá para marcar o gabinete, tem que ser na hora, né? Sim. E aí, acho que foi uma irmã, ela queria falar com o senhor, pastor. Aí levei para o gabinete, comecei a conversar com ela, de modo que começou o culto e eu não estava presente no salão de culto. Quando acabei de conversar com ela, quando eu entrei na igreja, encontrei o rapaz junto com a esposa dele. Estava na igreja. E Deus tinha me dado uma palavra sobre perdão, eu preguei sobre perdão, né? E ao término da pregação, ele levantou, se direcionou a mim e me pediu perdão. E o Espírito Santo nos levou a nos abraçar e a nos perdoar. E depois dali ele foi embora, ele desceu a serra. A esposa estava lá no dia? A sua? A minha esposa estava. A minha filha Gabi, eu não sei, não lembro se ela estava, mas a mãe dos meus netos também estava, mas ela não assimilou bem na hora, não. Uhum. Né? Não assimilou bem, não. Mas foi perdoado, nós nos perdoamos aqui. A gente quando a gente olha sobre perdão na Bíblia, a gente observa que é uma essência, né, do Evangelho. Jesus no Pai Nosso, ele condiciona isso. Né? Se a gente quer o perdão, receber o perdão de Deus, a gente precisa perdoar. Né? Jesus conta aquela questão daquele homem que teve a sua dívida perdoada e logo após que ele sai da sua dívida perdoada, ele encontra o outro que devia alguma coisa para ele e ele cobra, né? Ele cobra. E o senhor daquele moço ficou sabendo, né? Ué, rapaz, não te perdoei, a tua dívida foi cobrado outro, né? E ele foi entregue aos atormentadores. A falta de perdão, ela causa determinadas coisas na nossa vida que pode matar a nossa alma. Então eu penso que, como diz o Hernandes Dias Lopes, o perdão ele é a asepsia da alma, né? Ele é uma faxina da nossa mente, né? Ele trabalha em nós de uma forma que a gente se desprende do outro, né? Porque a falta de perdão deixa a gente preso um ao outro, né? Tanto o ofensor como o ofendido. Eu gosto de usar o exemplo, não sei porquê da experiência policial, é como se tivesse uma algema, né? Então eu te ofendi e você é o ofendido. Tem uma algema aqui. Então, algemado os dois. Um dos dois. Quando eu libero o perdão para você, essa algema ela sai do meu braço. Aleluia. E se você não libera o perdão, ela está. Fica preso. Então no mundo espiritual vai se olhar para você e vai ver, tá, algema, ou seja, ele não liberou o perdão não, que ele está preso alguém. Então o perdão é fundamental. É fundamental. Fora as questões de o avanço ministerial, né? Todo mundo tem um ministério, né? Todo mundo tem um ministério. Então o adversário ele aproveita, se a gente não perdoar ou ser perdoado, ele aproveita para minar a nossa mente e o nosso ministério. Eu queria pedir ao senhor um conselho. A gente ouvindo o senhor falar assim,
como o senhor lidou, com o passado, mas a gente sabe que muitas pessoas ainda estão presas lá, né? O livro de Ruth, capítulo 1, diz que Ruth e Noemi voltando de Moabe para Belém, né? E as pessoas reconheceram Noemi ali e falaram assim, Noemi, ela não chama mais de Noemi não, o nome é Mara, de amarga, né? Porque ela estava em Belém anos depois do acontecido, mas olhando para trás, para o passado dela, e o passado influenciando nos presentes dela, né? E a gente sabe que muitas pessoas, devido às feridas, perdas, né, ainda são muito influenciadas por coisas que aconteceram lá atrás. O senhor, como pastor e principalmente, né, uma pessoa que conseguiu se desprender desse passado, que conselho o senhor poderia dar para essas pessoas que ainda não conseguiram? Qual o caminho para conseguir esse lugar de libertação? Oração. Não é fácil, né, cara? Se desprender o que é perdão no grego. É você remir. É você colocar alguma coisa em cima, né? É o que Deus faz com a gente, né? Então as pessoas ficam presas por quê? Porque não faz o exercício também. Tem um exercício espiritual que é através da oração, da gente não esquecer o problema. Sim. Mas do problema não ferir a gente. A gente tem um caso clássico na Bíblia, que é José. O final do ministério, o final da vida de José, quando ele já era governador no Egito, a gente observa que depois, quando Jacó morre, os irmãos eles ficam preocupados. Pô, agora esse cara aí, agora como governador, vai arrebentar a gente. Aí eu volto lá, quando nós já falamos aqui, do propósito. Né? José, ele passou tudo aquilo ali, na verdade, quem empurrou, né? Quem executou o plano de Deus foram os irmãos dele, né? Mas depois ele reconhece isso. Ele fala o quê? Não, rapaz, o que vocês fizeram, e quando Jacó morre, eles ficaram preocupados, se reuniram os irmãos, e agora vai ficar ruim pra gente, cara. Aí ele fala, não, pode ficar tranquilo, não vou fazer nada com vocês, não. Que foi Deus que usou vocês para eu chegar onde eu cheguei. Né? Para ser governador do Egito. Então, eu entendo que é propósito. Eu acho que se a pessoa não entender, isso é preciso também, esse conselho, por exemplo, é preciso, você que está me ouvindo, é preciso você exercitar isso. Exercitar e conhecer a soberania de Deus. Né? Deus ele é soberano, tudo que ele faz ou permite, tem a permissão dele, né? Então a gente precisa entender isso. Né? E quando a pessoa entende isso, ela vai exercitando, não pode também ficar parada, braços cruzados. Esperando só Deus fazer. Só Deus fazer. Né? Porque a oração do Pai Nosso, ele diz, perdoem as vossas ofensas ou dívidas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido ou quem nos deve. Então há uma condicional, há a participação do homem na questão do perdão. Se ele não quiser perdoar, né, ele vai ficar difícil ele sarar essa ferida. Vai ficar difícil. Outro exemplo que eu gosto de usar no perdão é, por exemplo, o pai de José, o Jacó. Né? Ele dá uma volta em Esaú, a gente sabe disso, e tem que sair correndo, porque Esaú ia matá-lo realmente, o irmão ia matá-lo. Depois de um certo tempo que ele foi cuidando disso, ele foi tratando isso, né? Ele buscou, brigou com o anjo, né? Teve a vida transformada. Ele resolve fazer o quê? Vou voltar, eu tenho que me acertar com meu irmão. Eu tenho que me acertar com ele. Então ele resolve voltar, Esaú já tinha... A questão é que Deus trabalhou o coração de Esaú enquanto Jacó estava trabalhando a sua vida. E é assim que Deus faz. Então o conselho que eu dou às pessoas é orar. Orar e ser sincera com Deus. Não, eu tenho essa raiz de amargura, eu tenho essa ferida, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, mas eu quero mudar.
Como o senhor fez no primeiro relato, né? Tá querendo te perdoar, pedir perdão, né? Você falou, não estou preparado. Não estou preparado. Mas eu vim orando. Mas eu vim orando. Então, se a gente não se preparar, a gente não consegue. Se a gente não se preparar, a gente não consegue. A Bíblia fala sobre um dos gomos do fruto do Espírito, o domínio próprio, né, cara? O domínio próprio. E o domínio próprio a gente tem que estar se preparando também diariamente. Diariamente, senão a gente pode perder o controle das coisas e fazer determinadas besteiras. Então eu acho que o exercício da fé é fundamental. É igual alguém que entra numa academia, se não der continuidade, ele vai ficar sentindo dor a vida toda no corpo. Recebe. Não é? Então ele vai ficar. Então, agora, depois que o corpo se condiciona, né, ele vai de boa. Ele vai aumentando a capacidade, vai aumentando o peso, vai correndo mais quilômetros, e ele vai se condicionando. Outrora ele não fazia nada e agora ele está como se fosse um atleta. O exercício espiritual não é diferente. A gente tem que se preparar para isso. Paulo fala isso para Timóteo, eu acho, não sei se na primeira ou segunda carta, ele fala isso, né? Os exercícios físicos têm muita importância, né? Mas os espirituais, né? As disciplinas espirituais são fundamentais, né? A gente, é o que o senhor está falando, né? Porque, inclusive, eu gosto muito desse exercício espiritual. A gente, na nossa oração, você que está me ouvindo, que é crente, precisa pedir a Deus, mas não tem nada contra ninguém. Mas pede, Senhor, me ensina a perdoar. Porque na hora que acontecer, você está preparado. Você está preparado. Tem muitas coisas que poderiam ser evitadas se a pessoa exercesse o perdão, liberasse o perdão ou aceitasse o perdão. Por exemplo, a questão de casamentos desfeitos. Pô, tem tantos casais aí que se separam por besteira, cara. O cara toalha em cima da cama. Por incrível que pareça, tem gente que se separa por causa disso, cara. Por quê? Não aprendeu a amar o próximo, né, cara? Na verdade, a questão do perdão tem tudo a ver também com amar o próximo. Porque quando Jesus ele disse amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo, é você se colocar no lugar do outro, independente do que ele tenha sido feito, e você recebeu o perdão. Você recebeu o perdão. Porque eu acho que quem recebe o perdão, ele tira um alívio, né, no coração. Né, tira o peso das costas. O peso das costas. Então eu acho que isso precisa se preparar diariamente para isso. Não é à toa que o fruto do Espírito primeiro é o amor, né? Ninguém vai conseguir ter domínio próprio sem amor, né? Sem amor. Temperança sem amor, enfim. É o que o senhor está falando aí mesmo, né? É ter essa visão, né? É olhar para o próximo com essa visão de amor, né? Impressionante aquilo que Deus, como a forma que Deus usa para ministrar e falar e trabalhar nas nossas vidas, né? Muito. Por isso que ele não conta, né? Se ele contar todo o processo, muitas das vezes ele até conta o final, né? Mas como a gente vai chegar lá, ele não conta, porque... Pastor, essa falta de amor ao próximo, eu vejo que é falta de se amar primeiro, que não tem como eu amar o próximo se eu não me amo. Isso. O que o senhor vê dessa forma de amor? A pessoa, fulano não consegue amar o próximo. É por ela não se amar mesmo? Por quê? O que o senhor tem para nos... Na verdade, isso aí é progressivo. Né? A sociedade, o ser humano, ele hoje ama menos do que há 10, 15 anos atrás. Mas é bíblico isso. E se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Porque o homem, o amar tem um problema, a falta de amor tem um problema que complementa isso.
o homem perde a confiança no outro. Hoje mesmo eu estive com um rapaz e nós fizemos um negócio, né? E ele falou, obrigado por ter confiado em mim. Porque o negócio deu certo e está resolvido. Obrigado por ter confiado em mim. Eu falei para ele, olha, a gente tem que confiar. Mesmo que não dê certo lá na frente, mas a gente tem que acreditar nas pessoas. Você tem que acreditar em mim, eu tenho que acreditar em você. Mesmo que a gente se decepcione. Porque o homem ele está sujeito ao erro. Mas essa questão de menos amor é porque as pessoas não estão confiando umas nas outras. Elas desconfiam. Então a gente está aqui, nós estamos aqui em 6 pessoas aqui nesse ambiente. Né? 6 pessoas nesse ambiente. Vamos dizer que todos nós confiamos uns nos outros. Mas o que acontece com a sociedade? A partir do momento que um de nós 6 aqui errar, os outros 5 podem, opa, peraí. Porque, pô, o pastor errou. Será que a Adiel também vai fazer a mesma coisa comigo? Isso é o grande problema. O ruim disso também é que, pô, se o pastor errou, o Adiel pode errar. As pessoas podem pensar, né? Porque o pastor, bem, é uma autoridade, né? Sobre autoridade falar como pastor. Se o pastor errou, o Adiel para errar vai ser muito fácil. E realmente isso é verdade, falando dessa forma. Entendeu? E aí as pessoas preferem, a verdade, não exercer o amor, justamente as pessoas preferem serem solitárias. As pessoas preferem serem solitárias, preferem ter carreira solo. Ser pai de pet. Esse é outro assunto. Tem gente que quer ser pai de pet. Outro dia a gente fala. Por quê? Porque isso é não confiar nas pessoas, cara. Ué. E a verdade falou certo, pet. Não, eu prefiro um bicho, que o bicho não vai me decepcionar. Porque ele não fala. E nem conhece dinheiro. Mas entendeu? Então a falta de amor, o problema da falta de amor é isso. É por causa de frustrações anteriores. Pode observar isso. Tem gente hoje que prefere estar... eu acho que não é bom, e a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. Né? Mas tem gente hoje solteira, tanto homem quanto mulher, que está solteiro ou solteira porque se frustrou no relacionamento anterior. Não é que a pessoa não ama, ela tem medo. Ela tem medo, falta de confiança no ser humano. E isso está sendo um problema que está acabando com a nossa sociedade. Isso é tão doido, né? Porque às vezes pessoas que não têm acesso à Bíblia, conhecimento, né? Geralmente eles gostam de questionar, né? Quem não é cristão, geralmente, né? Pô, como é que a Bíblia foi escrita? Não sei o quê. Aí eu conto um pouco da história, principalmente do Velho Testamento, né? O Velho Testamento foi contado de pai para filho, de filho para avô, de avô para filho, por aí vai. As pessoas falam assim, então é possível, tá errado, pô. Como é que eles vão contar exatamente o que aconteceu? Como é que vou confiar numa pessoa, na outra? Aí eu falo exatamente isso que o senhor falou, né? Mas confiar era para ser uma coisa normal. Hoje que não é, ué. Naquela época era normal. Meu pai me contou uma coisa, é verdade. E era verdade. Há mais de 2 mil anos atrás, né? É que hoje a gente não tem mais essa confiança. Tem essa confiança. Eu gosto muito daquela passagem quando Jesus pega o livro de Isaías e ele lê, e depois que ele lê o livro de Isaías, ele fala, hoje se cumpriu essa palavra na minha vida. Aí você volta lá no capítulo 61 de Isaías e está lá o mesmo texto escrito. Cara. Como é que pode, cara? Como é que vai contestar Deus? Cara? O Espírito do Senhor está sobre mim. Me ungiu para pregoar o ano aceitável, libertar os cativos, né? Aí o cara, 700 anos depois, Jesus lê e fala, hoje essa palavra se cumpriu. Isso é lindo, cara. Como ignorar isso? Não tem como, né? Aí o próprio Senhor, no livro de Isaías, eu amo o livro de Isaías, né? Quem deu crédito na nossa pregação?
né? Mas eu acho que, independente da letra escrita, que é a Bíblia, eu acho que a responsabilidade pessoal é importantíssima. É importantíssimo. Principalmente nesses dias que a gente está vivendo. As pessoas não estão se atendo muito ao que a gente fala, mas o que a gente faz. Estão ouvindo com os olhos, né? Ouvindo com os olhos. Isso é muito ruim, né? Por exemplo, como falamos aqui de confiar. Trabalhei com meu avô desde pequenininho na feira. Na feira, na época de criança, os comerciantes negociavam, quanto ficou? X, valor X. Tal dia eu te dou. Tal dia estava lá o dinheirinho. E foi se passando os tempos. Hoje, nem todos têm mais a palavra. Quanto que foi? Foi X, tal dia eu te dou. Tal dia chega e não chega o dinheiro. Então até... Não foi falta de exemplo, né? Porque eu fui criado numa geração que via meu avô cumprir suas obrigações, via meus tios cumprir minhas obrigações, eu cumpro minhas obrigações, meu filho também, graças a Deus, cumpre as obrigações dele, que eu digo financeira, né? De ter compromisso, de comprar e pagar. Hoje está muito difícil esse lado, né? As pessoas hoje compram, mas se vão pagar, não está nem aí se vão pagar. A gente não vê uma inadimplência gigantesca. É porque elas estão pensando mais nelas do que nos outros, né? É a questão do amor, né? O consumismo, né? É que as pessoas estão amando mais as coisas do que pessoas, né? Então isso é um problema sério da sociedade hoje, né? Se amar mais as coisas do que pessoas. Então é muito complicado, cara. Quem poderia imaginar que o senhor... Quantos anos o senhor tem mesmo? Desculpa. 62. Quem poderia imaginar que o pastor Silva, com 62 anos, espero que nunca aconteça, mas vai ter que em algum momento aconselhar ovelhas dele sobre o tigrinho. Olha só. Sobre jogos de aposta. Há 10 anos isso era impensável. Nem existia. Existia jogo de bicho, loteria, tinha um ou outro que era viciado. Mas isso está tão profundo na sociedade que vai chegar na igreja, infelizmente. Facilidade do dinheiro. O pastor vai ter que aconselhar e disciplinar uma ovelha por causa de jogos de vício, de azar, olha só. Quem poderia imaginar um negócio desse? As demandas estão cada vez mais difíceis de ser tratadas, né? Principalmente para o pastor, né? Muito difícil. Muito difícil. Eu entendo que alguém disse isso mais lá atrás, há muitos anos atrás, no tempo de pastorear, tempo difícil. Tempos complicadíssimos. Você pastoreia, né? Sim. Então a gente sabe que eu, por exemplo, eu pastoreio desde a Assembleia de Deus como presbítero, dirigi congregação. Então, hoje não está fácil, né? Hoje não está fácil. Mas eu não culpo pessoas. Mas eu culpo essa abertura, essa globalização, né? Esse pós-modernismo que a gente está vivendo. Eu culpo isso porque é muita informação. As pessoas, quando eu disse que lá atrás era mais fácil você lidar com o crente, ensinar a palavra, é porque eram poucas informações que chegavam para elas. Hoje é muita coisa. Né? E aí vem alguém ainda para desvirtuar, né, a palavra. Né? E aí a gente na rede social, como o pessoal vai assistir seu podcast de vocês multiforme, mas assiste outro camarada pregando, distorcendo a Bíblia. E ele fala meia hora. Mas se a pessoa, ela coloca, às vezes, ela passa no celular ou no computador, ela passa e escuta 2 minutinhos que o cara falou. Apagou aquelas meia hora que ela viu. Apagou aquelas meia hora. 2 minutinhos, atingiu o ego da pessoa. Tá bom, o Silvio é o cara, meu irmão. Esse é o cara do momento.
Esse é assustador mesmo, né? Porque agora, nesse exato momento, pode ter alguém gravando um vídeo, fazendo uma live no Instagram, no YouTube, falando o oposto do que a gente está falando, né? É isso aí. Em nome de Jesus ainda. Em nome de Jesus. Não, que a gente tem o direito de, por exemplo, tirar a vida de outras pessoas para se defender. Para se defender no sentido de, né, me afrontou. Eu já ouvi crente falar que não, tem que ter pena de morte. Pois é. Tem que ter pena de morte. A Bíblia, Deus mandou matar todo mundo, até as crianças. Pois é. A pessoa faz uma maldade aqui agora e vai continuar nessa terra. Eu já vi crente falar isso. Ela não assistiu o testemunho, por exemplo, do senhor, assim como de outras pessoas, mas pegou esse recorte do outro vídeo e se embasa ali. Se embasa ali. Não foi na palavra, buscar a palavra. Que o mal não pode prevalecer. Mas ela não entende, não é o homem mau. O homem mau, se identificar, se uma vez detectado que ele está com influência espiritual, ele pode ser tratado e liberto. Né? Logicamente que tem o filho da perdição, né? Isso aí a gente não pode ignorar isso, né, cara? Assim como as consequências dos erros, né? É o que o senhor falou sobre a oração, sobre não dar brecha, sobre vigiar, né? Só lá no início do serviço militar na polícia, o senhor falou, né? Não, comecei a me vigiar, comecei a fechar as brechas da minha vida, né? Isso. Temos as nossas responsabilidades também, né? Sofreremos as consequências dos nossos atos. Com certeza. Mesmo ter sido influência maligna, né? Igual eu, por exemplo, na minha profissão. Pô, é triste você ver o camarada com 20 anos de serviço e sendo excluído da corporação. Mas vai ver o ato do cara. Quer dizer, se o cara pensasse antes. Então, são as consequências que tu falou. Então, é muito complicado isso. E o amor, acho que a tendência é esfriar mais ainda, até mesmo para cumprimento da Bíblia, né, cara? Até mesmo para cumprimento da Bíblia. O que nos traz esperança é que a Bíblia diz, né, que é o amor de muitos, né? Não de todos. Não de todos. Essa é a nossa esperança, né? Que, olha, é realmente cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil a gente lidar com as demandas da sociedade, tudo que nos cerca. Agora, em contrapartida, eu vejo que a gente está vivendo um momento de a gente mostrar que a igreja é a igreja. Por causa desse caos, né? Que vai piorar um pouquinho, mas eu acho que esse caos que está vivendo a sociedade, eu penso que é o momento da igreja. É o nosso momento. Eu creio também. Só vai ficar os que querem mesmo compromisso com Deus. Até mesmo para a sociedade começar a verificar que não é possível, cara. Tudo isso, o mundo desmoronando lá do Adiel então, e esse cara tá aí firme, cara. Então o senhor acredita que a igreja passará pela grande tribulação? O senhor acredita? A igreja não. Tu acha que vai ser antes? Eu acho que vai ser antes. Eu acho que a gente vai partir antes. Mas eu acho que é o princípio, um resíduozinho, um princípiozinho, eu acho que a gente já está vivendo. Eu acho que a gente já está vivendo. Só a cólicazinha, né? Só a cólicazinha. Só a cólicazinha a gente vai viver. Entendeu? Mas Pedro ele fala sobre isso. Né? Pedro ele fala numa das suas cartas, se a cobrança, né? Não sei o termo que ele usa, se a cobrança já está começando pelos que são do Senhor, imagina com os outros. Aí ele usa aqui uma palavra que nós devemos sofrer o vitupério de Cristo. E é aqui nessa vida, cara. Sofrimento. Entendeu? A gente precisa entender isso. Eu acho que agora é a hora da igreja se levantar e se mostrar quem ela é. E as pessoas estão de olho na gente. Aleluia.
Então, Pastor, vou fazer uma pergunta do senhor. No acontecido quando o senhor perdeu o filho do senhor, o senhor teve alguma passagem na Bíblia, algum versículo que foi uma base para o senhor ali se apegar àquilo ali? um fundamento bíblico. Uma passagem, ou um versículo, ou uma palavra na Bíblia que o senhor se agarrou ali, que foi o sustento do senhor nesse momento Salmo difícil. 46, cara. O que diz? Fala pra gente. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Esse salmo, não só nesse fato, nessa perda, mas não é um amuleto, não. Mas eu uso muito esse salmo. Eu não posso esquecer de que ele é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E a gente só fica angustiado quando o bicho está pegando mesmo. Quando tu tá bem, tá tranquilo. É só sorriso, gente. Aperta o caldo, opa, faz cara feia. Porque Olha o remédio, hein? olhando esse salmo, esse versículo, olhando esse versículo, que a gente vai fomentar mais ainda a nossa fé. Porque enquanto a gente não... O outro salmo também que diz que elevo meus olhos para os montes onde me virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Se a gente não ter essa válvula de escape, a gente vai ter o quê, cara? O abraço amigo é muito bom, cara. Eu tive muito apoio de amigos. Né? Em todos os sentidos. Tive muito apoio. Apoio financeiro, que você desestrutura você, a sua família, mandei para Minas Gerais. Tive muito apoio. Mas se o Senhor não chegar, quando você olha para esse salmo, né, que ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, comigo, eu me sinto Deus me pegando no colo. Sinto Ele me pegando no colo. Entendeu? E isso não tem preço, né, cara? Uma coisa é a gente ler, né? Outra coisa é viver, né? Outra coisa é viver. Não tem preço, não. É fácil, não. É muito bom, cara. É muito bom a gente ser totalmente dependente de Deus. E falar para Ele assim, Senhor, eu não posso fazer mais nada. Aí Ele vem como nosso socorro. Isso é maravilhoso, cara. É isso, meus amigos. Beleza, Tiagão? Meu Deus. E o tempo se encurtando, Foi Tiagão. rápido demais. A gente está caminhando para o final, pastor. Antes do nosso agradecimento e de uma palavra aí que o senhor possa deixar para os nossos telespectadores, queria fazer, pelo menos da minha parte, a última pergunta. O que Deus tem falado nesses dias para o senhor? Qual direção que o senhor tem apontado, não só para a sua vida, mas como pastor local, pastor da igreja do Senhor? O que Ele tem ministrado no seu coração nesses dias? Então, cara, eu na terça-feira, Deus me orientou no trabalho de oração da igreja e eu chamei os irmãos a meditarem e buscarem em oração de permitir que Deus nos use mais. Permitir que Deus nos use mais. Me parece que a gente está vivendo dias de em vez de Deus nos usar mais, a gente está usando Deus. Usando Ele para resolver nossos problemas. Né? Mas Deus, Ele quer te usar como um instrumento vivo nessa sociedade terrível. Ele quer nos usar para isso, seres transformadores de pessoas. Eu tô com uma fome disso. Eu ilustrei para a igreja, inclusive, as pessoas, não todos, evidentemente, mas
uma maioria, talvez eu esteja pecando nisso, mas uma maioria está entrando na igreja para receber de Deus alguma coisa. E muita gente esquecendo que Deus ele quer o que de nós? Isaías capítulo 6. Ele quer que a gente seja transformado, talvez não com uma tenaz na boca, mas ele quer sinalizar de quem há de ir por mim. Aí o cara já transformado diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu acho que Deus está precisando disso, nossa geração. Até mesmo para administrar a graça ou lançar a graça desse mundo caótico, que as pessoas não acreditam mais uma nas outras. A falta de amor. Isso vai acontecer quando? Quando a gente se levantar como instrumento vivo, como instrumento vivo. Às vezes de maneira até dura e radical como João Batista, mas arrebanhando muitos e enviando para o Senhor. João Batista foi um cara radical, perdeu a cabeça por conta disso, denunciando o pecado, e tem que fazer isso. Mas foi ele o cara que apontou o cordeiro. Apontou o cordeiro. Eu acho que está faltando isso na nossa geração. A gente está buscando muita coisa para satisfazer, não vou dizer coisas erradas não, e não é errado também pedir muitas coisas, mas a gente está esquecendo do mais necessário, é sermos instrumentos vivos aonde a gente estiver. E isso despertou, eu achei interessante, que despertou até uma irmã da igreja lá, ela falou: é mesmo, pastor, tive a oportunidade de estar no hospital, tive a oportunidade de orar por 3 pessoas doentes lá e não orei. Coisa simples, cara. E a gente pode fazer, a gente precisa resgatar isso. Eu acho que a igreja precisa resgatar isso. Amém. Eu vejo que, já comentei algumas vezes com o Thiago, hoje, a geração de hoje quer muito a bênção, mas não quer o abençoador. A pessoa vai para buscar a bênção, mas não quer ter compromisso com o abençoador. Eu acho que isso aí resume um pouco a fala do Senhor, né? As pessoas vão para buscar, mas não querem se ceder para Deus, né? Deixar Deus usar pelo compromisso. A gente está ouvindo muito, a gente escuta muito testemunho, né? Não sei se é um testemunho de pessoa. Eu acho que todos vocês escutam aqui, né? Depois que eu entrei para a igreja, minha vida melhorou. Ele não tá falando do espiritual, né? Não é do espiritual, cara, é a vida social, cara. Entendeu? Eu acho que a gente tem que precisar reverter isso, cara. Depois que eu vim para Cristo, agora eu sou uma nova criatura. Agora eu amo, agora eu confio nas pessoas, agora eu ajudo as pessoas de maneira incondicional, não quero receber nada de volta. Eu faço porque eu preciso fazer, é o meu ofício fazer. Entendeu? Aí voltando lá no fruto do Espírito de Gálatas de novo. Amor, caridade. Né? E essa tem que ser a nossa essência. Falta muito para a gente chegar lá? Falta. Mas a gente tem pelo menos o exercício da fé. O exercício, pedir a Deus para sermos assim. E nós tivemos um período de oração muito gostoso com isso. Os irmãos se derramaram, eu acho que receberam, e já teve um que depois, no outro dia, chegou: pastor, poxa, eu acho que a minha vida vai ser diferente a partir de hoje. Glória a Deus. Isso não tem preço. Eu acho que a igreja precisa chegar a isso. A gente não pode se contentar com o êxtase, né? Tem gente se enchendo de êxtase por aí. É uma Coca-Cola, né, cara? Quando se abre, né, cara? E acabou, cara. Isso não sustenta a vida de ninguém, né? De ninguém. Nem do pastor. Verdade.
É isso, meus amigos. Coisa boa, Tiagão. Maravilhoso, bate-papo. Maravilhoso. Antes de a gente passar para o pastor para ele dar uma palavra abençoadora aí para os nossos telespectadores e para nós também, né? Lógico. Que a gente quer a nossa parte. Mas é aquilo que Deus colocar no seu coração. Queríamos, eu, na minha parte, agradecer ao Senhor aí por ter aceito esse convite. O senhor não tem noção do quanto sua vida, seu testemunho, sua vinda aqui, a conversa com a gente aqui nos abençoou verdadeiramente. A gente falou em off que nós somos as pessoas que mais são abençoadas por esse tempo de conversa, de mesa, e é verdade, e hoje não foi diferente. Então, pastor, muito obrigado. Pastor Silva, muito obrigado por esse privilégio de poder ouvir Deus através da vida do Senhor, do ministério do Senhor. Que nossa oração e desejo, tenho certeza que a de Adiel também, que Deus possa continuar cumprindo os propósitos dele na vida do Senhor, espiritualmente, materialmente e todas as áreas da vida. Em nome de Jesus, né, Adiel? Amém. Eu queria, antes de agradecer o pastor, eu queria agradecer minha mãezinha. Mãezinha do coração. Obrigado por a senhora ser apaixonada pelo pastor Silva, que eu não conhecia, e por isso tivemos esse papo de mesa aqui maravilhoso. Obrigado, mãezinha, te amo. Pastor, eu queria agradecer também pela oportunidade de aprender um pouco mais sobre a vida do Senhor, através da vida do Senhor. E é como o Tiagão falou, eu sempre falo também, a gente recebe demais aqui. Hoje pode ter certeza que eu vou levar muita coisa para minha vida desse bate-papo de hoje aqui. Então o desejo do meu coração é que Deus continue usando, abrangindo a sua vida, a igreja, a sua família, que Deus continue derramando sobre a vida do Senhor. Muito obrigado por ter dito sim para o nosso podcast, por ter confiado em nós, né? Esse voto de confiança. Obrigado por esse voto de confiança e que Deus continue usando o Senhor grandemente. Obrigado, tá, querido? Amém. Fica à vontade agora de dar uma palavra aí para os nossos ouvintes. Queridos ouvintes, eu quero primeiramente te parabenizar por estar assistindo esse Multiform, esse encontro maravilhoso. E você que já serve o Senhor, já está na fé, ou linguajar mais popular, você que já é crente, exercita a tua fé. Nós estamos vivendo uma geração que é preciso a gente exercitar a nossa fé, e ela só será mesmo vista se a gente colocar em prática. Faça isso, seja um instrumento vivo nas mãos do seu Deus. E você que ainda não talvez você não tenha ficado algumas interrogações acerca de perdão, busca isso, busca o perdão, não guarde mágoa, ira, porque isso pode te consumir. E que você também possa olhar o paradigma nessa questão de perdão, que é Jesus Cristo, que diante de todas as nossas mazelas, diante de todos os nossos pecados, nossas imperfeições, Ele nos perdoou e está pronto para nos perdoar diariamente. É só você pedir perdão a Ele, de coração arrependido, que Ele está pronto a te perdoar. Que Deus te abençoe. Beijo no coração. Amém. É isso, meus amigos. Chegamos ao final de mais um episódio. Te agradecer aí por você ter ficado até o final aqui. Tenho certeza, assim como nós, você foi abençoado, abençoada. Então não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo aqui embaixo, pegar esse link, mandar para o máximo de pessoas que precisam ouvir tudo aquilo que foi compartilhado aqui nessa tarde, nesse dia, nessa manhã, não sei que hora que vai assistir. Enfim, compartilhe esse vídeo, que Deus possa te abençoar em nome de Jesus, tá bom? Isso, gente, compartilha lá, o YouTube entende que quanto mais pessoas compartilhando, mais relevante é o assunto. Então você abençoe o Multiform Podcast para levarmos a palavra de Deus a mais lugares, a mais pessoas. Amém? Obrigado, povo de Deus. Forte abraço. Tchau, tchau.
Plugado Filmes, produtora de vídeo.